Olá, revisando o assunto genética, eu quero lembrar com vocês, primeiro, que o pai da genética no século XIX foi um monge chamado Gregor Mendel. Ele fez um trabalho com ervilhas e ele estudou uma característica, da ervilha de cada vez e depois ele estudou duas ou mais características simultaneamente. Hoje, como é que nós chamamos isso então? O trabalho de Mendel, quando ele trabalhou uma característica só, primeira lei de Mendel. Então envolve um par de genes alelos, um do pai e um da mãe. Agora, se você trabalhar duas ou mais características simultaneamente, por exemplo, a cor da ervilha, como Mendel fez, e a casca da ervilha, duas ou mais características, pode ser 3, 4, Aí nós teremos a segunda lei de Mendel. Então, teremos para cada característica um par de genes. Como eu tenho duas ou mais características, eu terei dois ou mais pares de genes alelos. Lembrando, é claro, que, segundo Mendel, durante a formação dos gametas, pai e mãe, ocorre separação desses genes alelos, porque cada gene alelo está em um cromossomo, no cromossomo do pai e um no cromossomo da mãe. Muito bem, vamos lembrar também uma coisa importante, que eu vou chamar de primeira lei de Mendel simples, aquilo que ele propôs no século XIX, que foi o seguinte: se você tiver uma característica, qualquer que seja ela, por exemplo, pigmentação da pele, é uma característica, ok? Aí essa característica, então, ela é determinada por um par de gene alelo. Porém, esse par de gene alelo pode ser da seguinte forma: gene dominante do pai, dominante da mãe, homozigoto dominante. Ou dominante do pai, recessivo na mãe, heterozigoto. Recessivo no pai, recessivo na mãe, homozigoto recessivo. Então, vamos chamar de genótipos. Quais são os genótipos? São os possíveis pares de genes alelos que você tem para essa característica. Nós teremos, então, 3 genótipos, segundo aquilo que Mendel trabalhou desde o século XIX. Quais serão, então, os 3 genótipos? Se eu estipular letra A, por exemplo, para essa minha característica, pode ser qualquer letra do alfabeto. Eu peguei letra A, tá? Então, letra A. Quais são os genótipos possíveis, então? Homozigoto dominante, azão, azão, heterozigoto, azão, azinho, e homozigoto recessivo, azinho, azinho. Aí, as características exibidas por cada par desse aqui, de gene alelo, esses 3 genes alelos seriam os genótipos, São 3 genótipos possíveis. Eu vou ter, então, 2 fenótipos, que são as características exibidas. Mas por quê? Porque o azão domina completamente o azinho. Quem propôs isso foi Mendel, no século XIX, Ele propôs que no heterozigoto, o gene dominante domina completamente o gene recessivo. Então, aqui eu vou ter a característica dominante, 2 fenótipos, então, eu vou ter a característica dominante, Agora, aqui, azão, azinho, o azão domina o azinho, terei de novo a característica dominante. E agora aqui, azinho, azinho, homozigoto recessivo, eu terei a característica recessiva, porque a característica recessiva, ela só se manifesta em homozigose recessiva, azinho, azinho, porque se tiver o azão não deixa o azinho se manifestar, ok? Então eu terei 2 fenótipos, o dominante, que é determinado pelo azão, aqui a característica dominante, aqui também é dominante, porque o azão domina o azinho, e a recessiva. Então eu terei uma característica, 3 genótipos e 2 fenótipos. Porém, várias heranças dentro da primeira lei não estão naquilo que Mendel esperava. Por exemplo, codominância, Então, codominância trabalha uma característica, está dentro da primeira lei que Mendel propôs, Está dentro da primeira lei. Porém, não faz parte da lei mendeliana simples. Ah, por que não? Porque é o seguinte, quer ver só? Vamos trabalhar, então, uma característica. Por exemplo, cor de flores. Uma característica, ok? Então, tem aqui uma característica. Aí eu vou ter 3 genótipos. Já coloco quais são, Vamos pegar 3 genótipos. Só que aí, a característica mais importante que nós temos agora, na codominância, é que eu terei 3 fenótipos também. Vamos até colocar de cor diferente, 3
fenótipos. Se fosse aquilo que Mendel previu, deveriam ser 2 fenótipos, mas fura o que Mendel previu, ok? Então, 3 fenótipos. Ah, mas por quê, Silvio? Porque é o seguinte, ó, vamos imaginar cor, né, de flor, tá? A flor maravilha, que é típico da codominância, tá? Então, eu tenho 3 genótipos. Eu tenho, por exemplo, o azão determina, vamos supor, a cor vermelha. Aí eu tenho o bezão, que determina a cor branca. Aí, o heterozigoto, azão. Aí eu vou ter uma terceira cor intermediária, que é a cor rosa. Perceberam, então, que eu nem coloquei letra minúscula, porque aqui não segue o que Mendel previu, né? Não tem um gene dominando o outro. Os dois vão trabalhar juntos. Então, eu até coloquei, ó, outra letra aqui. Coloquei letra B, que é tipo da codominância, né? Ó, azão, cor vermelha, bezão, cor branca. Azão, bezão, trabalham juntos. Então, determina a cor rosa. Então, eu terei 3 fenótipos. Eu terei o fenótipo, né, vermelho, homozigoto dominante, o fenótipo branco, homozigoto também dominante, e eu terei, né, um terceiro fenótipo, rosa, que é o heterozigoto. Então, aqui não há dominância completa, porque não tem um gene dominando o outro. Então, Mendel não previu essa herança, mas ela está dentro da primeira lei. Vamos colocar exemplo aqui, ó, cor, né, cor da flor maravilha, que é muito cobrado de vocês, né, no seu vestibular. A flor maravilha, você pode encontrar também como a flor mirabilis. Ou ainda, você pode encontrar como cor da flor boca de leão. Também é muito cobrado em vestibulares, né? Mas é um caso de codominância, aquilo que Mendel não esperava. Aí nós temos ainda uma outra situação, né, dentro da primeira lei que Mendel não previu, que é o polialelismo. Então, vamos recordar aqui, ó, polialelismo. O que é o polialelismo? Está dentro da primeira lei. Ah, mas por quê? Porque estamos trabalhando uma característica. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, uma característica. Vamos pegar, por exemplo, uma característica, cor da pelagem de coelho, típico de vestibulares. Cor da pelagem de coelhos. Então, eu tenho uma característica, porém, né, eu não vou ter 3 genótipos, que era o esperado dentro da primeira lei. Eu vou ter vários genótipos diferentes. Então, olha só, nós temos vários, mais que 3, vários genótipos diferentes. E outra coisa importante, eu vou ter vários fenótipos diferentes. Vimos agora, na primeira lei de Mendel simples, são esperados 2 fenótipos. Na codominância, 3 fenótipos. E agora, no polialelismo? No polialelismo, eu terei vários genótipos e vários fenótipos. Isso é típico, né, do polialelismo, né? Ou alelos múltiplos. Vamos grifar? Então, nós temos aqui, ó, né, uma característica diferente do polialelismo. Vários genótipos e outra, vários fenótipos. O exemplo mais importante, né, dentro do polialelismo, nós temos a cor da pelagem de coelho. Lembram? Nós temos coelho cinza, né, ou chinchila, coelho marrom, coelho branco e preto, que é o Himalaia, o coelho albino. São vários fenótipos, mais de 3 fenótipos e vários genótipos também. Mas por que está dentro da primeira lei? Porque nós estamos trabalhando uma característica, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó, um exemplo muito importante aí, né? Seria a cor da pelagem. Ó, cor da pelagem de coelhos. Ó, cor da pelagem de coelhos seria um caso de polialelismo. Muito bem. Eu quero recordar com vocês ainda, nós estamos dentro da primeira lei. Eu quero recordar com vocês uma herança muito importante, que é o sistema sanguíneo ABO. Ele está dentro da primeira lei, porém, ele trabalha simultaneamente, né, outras heranças da primeira lei. Vamos recordar? Olha só, sistema sanguíneo. Então, nós temos, ó, o sistema sanguíneo ABO. Sistema sanguíneo ABO. Quer dizer, sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O. Vamos lembrar como é que funciona isso? Espera aí, nós temos uma característica. Qual? Sistema sanguíneo. Estou trabalhando o sistema sanguíneo ABO. Então, estamos dentro da primeira lei. Olha só, uma
característica. Qual é a característica que eu estou trabalhando? O sistema sanguíneo ABO. Muito bem. Daí eu vou ter vários genótipos, vários fenótipos. Espera aí, Silvio. Então, isso aqui é um caso de polialelismo? Sim, podemos dizer que o sistema sanguíneo ABO é um caso de polialelismo. Nós vamos analisar certinho como é que seria isso então. Se você tiver aqui, ó, vamos montar uma tabelinha, ó, o fenótipo, que é o tipo sanguíneo. Aí eu vou ter aqui, ó, o genótipo. Vamos usar a letra I para o genótipo, ok? Muito bem. Quais são os fenótipos? Aqui é fácil, né? Quais são os fenótipos? Sangue do tipo A, sangue do tipo B, sangue do tipo AB e sangue do tipo O. Olha só, vários fenótipos, 4, né? Característica de polialelismo, beleza? Vamos pegar genótipo agora. O sangue A, ele é dominante, então você vai usar a letra I, né? Ele pode ser Izão, Izão, ó, Izão, Izão, I maiúsculo, I maiúsculo. Sangue B também é dominante, então eu vou usar também Izão, Izão. Vamos colocar a letra maiúscula aqui, Izão, aqui, Izão. Joia. Olha agora, como é que eu não confundo o sangue A com o sangue B? Então você tem que avisar. Você faz o seguinte, ó, Izão A é o homozigoto dominante que determina o sangue do tipo A. Agora, Izão B, né, também homozigoto dominante e determina o sangue do tipo B. Pera aí. AB, ó, AB, codominância. Então ele tem 2 genes dominantes, igual da flor que eu expliquei anteriormente. Então agora o sangue AB, como é que vai ser o genótipo dele? Vai ser Izão A, dominante, né? Izão B, dominante também. Então perceberam que não tem letra minúscula aqui, porque não tem recessivo. Olha só, codominância. Então é uma outra herança dentro aqui do sistema sanguíneo ABO. Sistema sanguíneo ABO é um polialelismo que envolve outras heranças também. Agora, sangue O. O sangue O é completamente recessivo. A grande maioria das pessoas no planeta são de sangue do tipo O. Então, como é que é o sangue O? Izinho. Aí sim, aí eu uso recessivo. Peraí. Então, tem o gene recessivo? Tem, que é o I. Se eu tiver, então, vamos imaginar, um heterozigoto com dominância completa. Aquilo que Mendel previu. Quer ver só? Se o sujeito for Izão A, ó, Izão A, Izinho, tá vendo? Heterozigoto com dominância completa. Ó, Izão A dominando completamente o Izinho. Então, o Izinho não manifesta. Qual que é o sangue do cara? A. Vamos imaginar agora outra possibilidade em heterozigose. Se o sujeito for Izão B Izinho, ó, Izão B Izinho, o Izão B dominante, Izinho, letra minúscula, recessivo. O Izão B está dominando o Izinho. Qual que é o tipo de sangue? Sangue B. Então, peraí, nós temos, olha só, 4 fenótipos mais que 3, né? Já está fora da primeira lei de Mendel simples. Vamos ver genótipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 genótipos possíveis em uma característica. Então, perceberam que no todo aqui, sistema sanguíneo ABO é um caso de polialelismo. Porém, dentro dessa herança, você encontra codominância, que é o sangue AB, ó, é um caso de codominância, e você também encontra aqui, ó, dominância completa, que é a primeira lei de Mendel simples, no heterozigoto a dominância completa. Tem um gene dominando completamente o outro. Então, aqui seria mais um caso especial dentro da primeira lei. Eu quero ainda fazer mais um comentário importante com vocês, que é de um outro sistema sanguíneo. Vamos comparar. Eu acabei de falar, né, que o sistema sanguíneo ABO é um caso, né, dentro da primeira lei de polialelismo. Porém, nós temos agora um outro sistema sanguíneo, chamado RH, né? Então, olha, é um nome tradicional, né? É o sistema RH. Então, pegar ainda estou dentro da primeira lei de Mendel. Vamos pegar mais um sistema sanguíneo. Vamos pegar agora o sistema sanguíneo, ó, sistema sanguíneo RH. Ó, sistema sanguíneo RH. Peraí, mas qual que é a diferença para o sistema sanguíneo ABO? O sistema sanguíneo ABO, vimos agora, é um caso de polialelismo. E o sistema sanguíneo RH? Não, mas está dentro da primeira lei. Quer ver só? Ó, uma característica também.
Peraí, mas qual é essa característica? O sistema sanguíneo RH. Vamos colocar aqui também, igual fiz anteriormente, vamos pegar aqui, ó, fenótipos, né, os fenótipos, que é a característica exibida, e vamos colocar aqui, ó, na frente, genótipos, né, que são os genes, que eu vou usar uma letra, ok, para, né, designar os genótipos. Joia. Quais são os fenótipos, então? Se um sujeito tem sistema sanguíneo RH, né, no sangue dele, tem o fator RH, então ele pode ser positivo ou negativo. O fenótipo será esse, positivo ou negativo. O sujeito pode ser, então, RH positivo. Esse é o fenótipo dele. Ele pode ser RH negativo. Ó, 2 fenótipos, tá vendo? Isso lembra o que mesmo? Primeira lei de Mendel simples, o primeiro exemplo que eu dei para vocês. Então agora, RH positivo, RH negativo. Joia, vamos usar a letra R, ok? Então vamos lá, né? Genótipo para positivo. Se o cara é positivo, ele é dominante. Então qual o genótipo dele? Errão. Ó, eu vou usar a letra R. Errão. Homozigoto, dominante. Agora, se o cara é negativo, ele é recessivo. Qual que é o genótipo dele? Errinho. Muito bem. Agora, é possível um heterozigoto aqui? É possível um heterozigoto com dominância completa. Quer ver só? Se um sujeito for errinho, ele é heterozigoto, porém, o errão domina completamente o errinho. Qual que é o fenótipo dele? Positivo. Vamos analisar? Ó, 2 fenótipos, 3 genótipos. Isso lembra o quê? Primeira lei de Mendel simples, aquela que Mendel propôs inicialmente, né? Então nós temos 2 sistemas sanguíneos importantes. O sistema sanguíneo ABO, que caracteriza, né, a herança polialelismo, e nós temos também um outro sistema sanguíneo, chamado RH, que seria um caso de lei mendeliana simples. Quer dizer, nós temos 2 fenótipos e 3 genótipos, ok? Muito bem, vamos analisar aqui então, ó, eu vou colocar aqui para vocês, para a gente, né, finalizar aqui nossa revisão. Vamos imaginar um heredograma. O que é heredograma? Uma família, né? Como que é a simbologia mais utilizada quando você quer trabalhar uma família? Gente, você vai usar da seguinte maneira, você usa quadradinho para o homem, ó, bolinha para mulher. Aí você passa um traço, né? Significa filhos, ok? Vamos pegar aqui, ó, um menino. Você pode numerar, né? Por exemplo, 1, 2 são os pais, 3 a criança. Se você encontrar no seu vestibular, né, um indivíduo rachurado, quer dizer, pintado, né, como aqui que eu fiz, ó, significa que ele tem alguma anomalia. Ele carrega alguma anomalia. Muitas vezes o problema nem vai falar qual é. Pode ser miopia, pode ser albinismo, pode ser uma doença qualquer, ok? Porém, ele tem uma anomalia. Joia. O que é muito importante você lembrar? Imagine que a questão no vestibular te pergunte: a anomalia é uma característica dominante ou recessiva? Pais normais, ó, pai é normal, não tem anomalia. Como é que você sabe, professor? Não está pintado, né? Então ele não tem anomalia. A mãe não está pintada, então ela também é normal. Aí você olha aqui, pai normal, mãe normal e tiver um filho com anomalia, qual que é o macetinho? Sempre que você tiver um casal igual, ó, ambos normais, um casal ambos com o mesmo fenótipo, e tiver um filho diferente, aquilo que é diferente, anomalia, então é recessiva. Sempre assim. Então a anomalia é a característica recessiva. Ó, recessiva. Como é que eu descobri? Analisando os pais. Pais normais tiveram filho com anomalia, né? O que significa isso? A anomalia está oculta nos pais, né? Os pais eram portadores da anomalia que passou para o filho. Peraí, vamos à letra A? Pode ser? Então, se a letra A, ó, a anomalia está oculta e recessiva, a anomalia só pode ser azinho, sempre. Homozigoto recessivo. Peraí, mas o pai passou para o filho? Passou. Então, o pai tem um azinho. A mãe passou para o filho? Passou. Então, esse azinho veio da mãe. Ó, um azinho veio do pai, ó, para a criança, e outro azinho, ó, veio da mãe para a criança, via gameta. Mas o pai é normal, então ele tem que ter o azão, né? Que domina o azinho. A mãe é normal, então a mãe tem que ter o azão. Eu descobri então que os pais são heterozigotos, né?
normais heterozigotos, o azão domina o azinho, mas eles são portadores da anomalia. Portadores da anomalia, que passou para o seu filho. Ok? Muito bem, gente, né? Então, nós vimos que dentro da primeira lei de Mendel, o esperado é nós trabalharmos uma característica, né? Segundo Mendel, deveríamos ter 3 genótipos e 2 fenótipos. Mas vimos, então, que existem outras heranças que Mendel não previu.